Assim, a palavra do Rei Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Quem achou de faz misericórdia. A gente amém? Lucas capítulo 19 e o verso 9, com o tema: hoje tem milagre na minha casa. Quantos querem milagre na sua casa? Levante a sua mão. Eu quero. Meu Deus do céu. Oh, maravilha. Uma casa. Eu creio que Deus vai me dar a minha casa. Pode ser que aqui que faz com a sua vizinhança maravilhoso. Mas quando Deus dá a casa, Ele dá quarto de sandália, né? Um quarto com banqueiro. Não saber pedir, né? Deus dá, né? Amém? Mas eu estou pedindo para Deus, e Deus vai me dar. Eu vou sair para aluguel ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém, amado? Diz assim a palavra de Deus no capítulo 19, verso 9. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação no casamento. Casa. Hoje houve salvação para o filho. Casa. Hoje houve emprego novo na casa. Hoje houve na casa saúde, libertação e cura. Se você crê, amado, se assenta aí, amado, e deixa Deus falar contigo. Coloca um fundo aí, meu amigo Miquel. Amém? Amém, amado? Presta atenção aqui na palavra que Deus quer trazer. Nós temos a ceia. O seu maior pastor chegando o horário aqui, não. Está aqui o horário, amém? Está perto. Amado, presta atenção. Houve salvação nesta casa. Sabe que casa Jesus está falando? Antes de o Senhor falar esta casa, a primeira casa que o mestre está se referindo é a nossa casa, né, amado? A nossa casa precisa ser liberta ainda. A nossa casa precisa ainda. Nós precisamos mudar muita coisa, ou tirar muitas coisas que não é muitas vezes do agrado de Deus, como se for mentiras, brigas, intrigas, confusões, e muito mais. Só que eu quero trazer aqui que hoje houve milagre. Jesus disse: houve milagre nesta casa. Quantas casas nesse exato momento, amado, está passando por dificuldade, está passando por situações difíceis? Quantas casas, uma mãe nessa hora está berrando porque recebeu a notícia que o filho foi preso, que o filho serviu, que o filho foi cometido por um acidente, um assalto? Quantas mães estão recebendo telefonema porque aconteceu alguma casa, aconteceu na casa dela algo que trouxe horrores, algo que trouxe tristeza, algo que trouxe desilusão, algo que trouxe, amado, solidão e depressão? Quantas casas estão passando por momentos difíceis? Quantas casas estão passando perrengue financeira? Quantas casas estão com falta de união? Quantas casas estão com falta de saúde? Quantas casas que precisa ser liberta, restaurada, transformada? Quantas casas, amado, que está nesse momento recebendo notícia que alguém da família foi morto? Quantas casas está recebendo notícia, mulher que está devendo o banco, homem devendo porque não conseguiu pagar a casa e vai perder a casa pelo banco? Amado, quantas notícias ruins estão indo nesse exato momento nas casas, mas também, amado, está indo para minha casa e para tua casa. Não é notícia ruim. Para minha casa e para tua casa está indo o Salvador, Jesus, o Todo-Poderoso, que muda qualquer situação de qualquer casa. Ele muda. Amado, Jesus está se referindo aqui, amado. O mestre está se referindo aqui à casa de alguém que sabia o caminho.
Pastor, como assim? Alguém que sabia o caminho. A Bíblia está nos contando a história, amado, de Zaqueu. Zaqueu o publicano, Zaqueu o cobrador de impostos. Zaqueu, amado, que não era amado, ele não era amado muito pelas casas que ele mandava seu servo, ou pessoalmente com algum servo dele. Ele ia nas casas cobrar, amado. Ele não era amado. Tinha pessoa, amado, na casa que não via a hora de enforcar o pescocinho de Zaqueu. Ele era, amado, cobrador de imposto. E o cobrador de imposto, amado, tinha que cumprir a lei que recebia sobre a vossa autoridade. Só que, amado, este homem aí, amado, que ia nas casas cobrar imposto, este homem aí que ia nas casas botar terrores, amado, Deus chamou ele. Jesus Cristo também tinha uma promessa de salvação da vida dele. Só que para cumprir a promessa, ele tinha que saber o caminho aonde Jesus ia estar, aonde Jesus ia passar. Amado, tem muita gente, amado, tem muita gente que sabe o caminho aonde Jesus está e não vem para a casa de Deus. Tem muita gente, amado, que sabe o endereço de Cristo e não se preocupa em ir no endereço de Cristo. Tem muita gente, amado, que sabe o caminho verdadeiro, porque a palavra diz assim, que o próprio Cristo fala assim, que ele é o caminho. Não existe outro caminho que não for o caminho do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós viesse obter salvação. Só que, amado, presta atenção, Jesus Cristo, amado, ele foi avistado pelo homem que era cobrador de imposto. Só que, amado, os dias de Zaqueu estavam contados. Os dias deles não iam ser mais os dias de cobrar. Os dias deles não iam ser mais os dias, amado, de ir nas casas, falar, olha, paga o imposto ou vai perder a casa, vai perder família, vai perder isso. Os dias de Zaqueu acabou, amado, porque começou o Zaqueu de Cristo. Começou a vida de Cristo, amado, sobre a vida pessoal da vida de Zaqueu. E por isso, amado, que eu quero te falar, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, por que a revelação que o Senhor me entregou não se cumpriu? Por quê? Por quê, pastor? Mas tem muita gente, amado, que quer que a revelação se cumpra. Ele sabe o caminho da igreja e não vai, e quer que uma revelação venha se cumprir. Ele sabe o caminho onde está Jesus e ele não se preocupa em melhorar. Tem muita gente que fala assim, pastor, você entregou isso, você entregou aquilo para mim e nada se cumpriu. O que você está fazendo para a promessa se cumprir mais rápido na tua vida? Ou você só está naquele tema, quem tem promessa não morre. Não morre, fica aí brincando com as coisas de Deus, fica aí sem ter uma cobertura espiritual para ver se você vai ver o céu. Não, amado, nós temos, amado, não ajudar Cristo, mas nós temos, amado, que fazer que a nossa promessa venha mais rápido na nossa vida, para que o cumprimento de Deus e a glória seja dada para Ele, porque a honra é dele. Aí eu falei para essa pessoa, filha, o que você está fazendo? Ah, pastor, eu diminuí de brigar, diminuí o baile, diminuí para macumba, tudo bem, diminuiu tudo isso. Não está faltando mais nada? Eu só não vou para a igreja. Então como? Jesus gosta de completar o milagre em quem está na sua casa, em quem tem compromisso com a sua casa. Nesse exato momento está um calor escantante, um calor imenso. E você acha que Jesus não está olhando nós aqui e mandando os anjos aplaudir o esforço que nós estamos fazendo para estar na casa dele? Você não
acho que Jesus está vendo, olha, o irmão vem de tão longe, a irmã vem de tão longe para estar aqui na minha casa, para ouvir a minha palavra, para ouvir eu falar na boca dos profetas. Amado, o que nós temos que aprender, amado, que nós temos que obedecer a palavra que pregamos, lemos e cumprir. Não é só ler como fosse um jornal, não é só ler. Aqui está falando que Jesus, amado, ele se convidou a ir para casa de Zaqueu. Zaqueu, amado, ele ouviu falar de Jesus que ia passar o caminho. Ele programou o caminho, Zaqueu. Zaqueu, ele mediu aonde Jesus ia passar. Ele ficou sabendo aonde Jesus ia passar, qual o caminho que Jesus ia passar. Então Zaqueu, ele começou a fazer uma pergunta para ele. Me falaram que vai vir uma multidão, e eu sou baixinho. Jesus vai passar nesse bairro e vai pular para aquele bairro, e a multidão vai seguir ele. Então, na multidão ele não vai me ver. Se eu ficar dançando, ele não vai me ver. Se eu ficar pulando, ele não vai me ver. Se eu gritar, ele não vai me... Talvez ele não vai nem me ouvir por causa da multidão. Então, o próprio Zaqueu, amado, ele fez a rota. Ele subiu no pé de figueira. Ao subir, amado, ele ficou naquele caminho, como fosse que qualquer caminho que você vai, você tem o costume de olhar para a esquerda e para a direita. E Zaqueu sabia, amado, que Jesus ia passar pelaquele caminho. Então Zaqueu falou: vou ficar no alto, vou subir nessa árvore, porque eu sei que ele vai me olhar, eu sei que ele vai me ver. Talvez alguém chegou para Zaqueu e falou: Zaqueu, mas tu é doido? Tu é doido, homem? Não, eu vou ficar aqui. Vamos no meio da multidão. Não, a multidão aperta. Não, a multidão muitas vezes ela te deixa você de escanteio. Eu vou subir aqui nessa árvore, porque eu sei que ele vai passar por ali e ele vai me ver. E foi isso que aconteceu. Jesus viu Zaqueu, se convidou a ir para a casa dele, e na casa de Zaqueu houve salvação. Pastor, o que você está falando? Só que não foi só na casa de Zaqueu que o mestre foi. A Bíblia nos diz, amado, que o próprio Jesus também, ele também foi convidado. Ele foi convidado por um nome chamado Levi. Lucas capítulo 5 e o verso 29. O próprio Jesus, amado, quando ele foi pagar o seu imposto, amado, ele viu lá o cobrador de imposto e falou assim: ei, Levi, segue-me. A Bíblia diz que Levi, amado, abandonou tudo e seguiu a Jesus. E a Bíblia diz no verso 29 que Levi, amado, fez um banquete para o mestre. Ele fez um banquete para receber o mestre. Muitas vezes nós temos que fazer um banquete, amado. Se você gosta de uma comida, amado, você faz aquela comida gostosa, né? Quando você vai receber um visitante, você procura fazer uma comida na vontade dele, né? Na vontade dele. Sabe, amado? Sabe o que ele fez, amado? Ele fez algo na vontade de Cristo. E por isso que também houve salvação na casa de Levi. E que o nome dele, amado, está lá no primeiro livro do Novo Testamento, por nome Mateus. Amado, ele fez algo que o mestre goste, e por isso que houve salvação. Tem muitas casas que não está fazendo o que o mestre gosta, está xingando, está brigando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e talvez por isso que o mestre não vai na sua casa. Pastor, o que você está falando? Se tem adultério na casa, o mestre não vai. Se tem mentira na casa, o mestre não vai. Se tem briga na casa, o mestre não vai, amado. Faça igual Levi, faça algo que o mestre goste, para ele dar salvação para a tua
mestre Jesus vai, mas aonde ele vai, tem milagre. Em Lucas capítulo 7, e o verso 36, 37 e 38, diz a palavra que Jesus foi convidado pelo fariseu. Ele foi convidado pelo fariseu a estar sobre uma janta. E quando Jesus foi convidado, Jesus foi, amado. Mas esses fariseus queriam pegar Jesus dentro da casa. Ninguém pega Jesus com mentira dentro da casa. Na casa do Pai só tem a verdade. O homem peca, o homem falha. Mas o dono da casa, ele não falha. A Bíblia diz, amado, que ao ser convidado, no verso 37 e 38, do capítulo 7 de Lucas, uma pecadora se aproximou. Ela se aproximou quando Jesus estava na mesa com os fariseus. Ao se aproximar, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, pedir perdão, e ela começou a adorar o mestre. E essa pecadora estava levando um frasco de um perfume raro, caro. E ela, com seu choro, ela começou a molhar os pés de Jesus. Isso na casa. Há quanto tempo você não chora os pés de Jesus na sua casa? Há quanto tempo você não faz um sacrifício na tua casa? Uma campanha? Pede para o pastor fazer um culto na sua casa. Pede uma visita para o pastor. Entra tanta tranqueira na sua casa, mas um homem de Deus não entra. Meu Deus. Muitas vezes entra tanta tranqueira na nossa casa, mas um homem de Deus não entra. Há quanto tempo você não faz um sacrifício? Minha filha, meu esposo, vamos limpar a nossa casa e vamos receber o anjo da igreja, um homem de Deus na nossa casa. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não convida Jesus ir na sua casa? Aleluia. Por isso, amado, que muitas casas tem pessoas que estão casadas por causa da necessidade. Tem pessoas dentro de uma casa, tem pessoas que estão casadas porque não tem para onde ir, não tem o que fazer. Deixa eu empurrar com a barriga. Não. Você tem que estar casada com alguém porque você ama, porque você gosta. Independente do que é pobre, rico, o que está passando, você tem que se entregar ao amor verdadeiro. E a pessoa tem que entregar também ao amor verdadeiro. Pastor, mas devido a algum tempo aí de ajuda, a gente já não. Tem muita casa levando o casamento com a barriga. Glória a Deus. Vai assim mesmo, não vai mudar mesmo esse homem, não vai mudar mesmo essa mulher, vai assim mesmo. E aí o que acontece? O esposo para na mão de um, na mão da outra, a esposa para na mão de um, na mão do outro. Por quê? Porque na casa não tem o vinho do casamento, que é alegria. Por quê? Porque não convida Jesus. Porque não convida Jesus. Porque não convida. Na casa, nós temos que fazer um sacrifício na nossa casa para ter Jesus. Aos domingos você coloca aquelas músicas. O Evangelho do Senhor diz assim: que o diabo veio matar, roubar e destruir. O ladrão não rouba uma casa vazia. O ladrão não saqueia uma casa que só tem sua parede. Se o ladrão diabo está indo na sua casa, por mais que você está afastado, desviado ou parado, é porque você tem algo de valor. O diabo roubar, querer matar e destruir, quando ele entra numa casa, porque tem alguém que tem valor. Você já se olhou para o espelho, você tem valor. Você, homem, tem valor. Você, esposa, tem valor. Os teus filhos têm valor. E é por isso que o diabo entra na casa. E é por isso que nessa noite Jesus está falando: seja como Zaqueu.
Me convida, porque Jesus não vai roubar a sua casa. Ele não vai entrar pela janela. Não, pelo contrário, Ele vai bater na porta. E Ele quer que você convida Ele. Talvez para mudar a sua vida, Deus quer que você faça um culto, uma campanha para mudar a história. E o que você está perdendo tempo? Aqui está servindo Jesus na casa, pastor. Escute, olha o que o Senhor fala ainda mais conosco. Que palavra maravilhosa que o Senhor está dando. Lá em Marcos capítulo 6, Jesus esteve numa casa. Marcos capítulo 2, Jesus esteve na casa. E sabe, amado, Jesus ele quer estar na sua casa, mas é preciso você convidar Ele. Pare com esse negócio, pastor. Eu não estou conseguindo. Você pode. Você está aqui, amado. Mas você não vê a hora que o teu esposo pega na sua mão e fala: agora chega. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar com essas festanças aí. Vamos para a casa do Senhor. A tua esposa não vê a hora de esperar isso de você. O teu esposo não vê a hora, talvez, de esperar isso de você. Amado, uma casa sem direção. Quando a casa não tem direção nem temas. Os filhos da dona e do dono da casa começam a casar com um estrangeiro. Crente casando com macumbeiro. Crente casando com ímpio. Aí, às vezes a mãe se pergunta: filha, por que teu casamento nunca deu certo? O pai pergunta: por que teu casamento nunca dá certo, amado? São a luz e as trevas. A luz e as trevas não se dão. Amado, ou você, amado, mergulha em Deus, ou você mergulha então no mundo. Não tem meio termo para Deus, não tem ficar no mundo. Há muitas casas, amado, que está sem direção. A filha cantava, não canta mais. O filho cantava, não canta mais para Jesus. E a igreja não vai mais. Está tudo sem direção. Há muita casa, amado, que um larga de um, fica com o outro, volta para um, volta para o outro, e assim vai socialmente. Não pode isso acontecer. Quando você tem Deus na casa, não é você que toma a rédea dos problemas, é Deus que toma a rédea dos problemas da casa.